Oi pessoal, tudo bem? Estamos retornando às aulas depois de um momento intenso que nós passamos e estamos aqui. Gostaria de deixar uma mensagem para vocês: sem sonhos a vida não tem brilho, sem metas os sonhos não têm alicerces, sem prioridades os sonhos não se tornam reais. Sonhe, trace metas, estabeleça prioridades e corra riscos para executar seus sonhos. Melhor é errar por tentar do que errar por omitir. Então vamos na nossa aula fazer uma grande reflexão e também dar uma revisada sobre MC e MDC, conteúdo do primeiro bimestre. Então o mínimo comum ele é representado pelas letras MMC e o máximo de desvio comum pelas letras MDC, que são calculados simultaneamente através da decomposição em fatores primos. Esse processo de fatoração pode ser um número ou mais números e assim por diante. Então é obtido no final, depois da fatoração, a multiplicação dos termos. Então vejamos. A fatoração consiste na representação de números primos, que são chamados de fatores. Por exemplo, fatorar o número 4. Então, fatorar o número 4 quer dizer que eu vou usar um processo de divisão com o número 4. Então, no caso aí, 4 dividido por 2 dá 2, e 2 dividido por 2 dá igual a 1. Então, no caso, a fatoração é 2 vezes 2. Então vejamos aí um grande exemplo, colocando o número 40. Então, por ser o número par, então o fator primo comum seria logo dividir por 2, que é o menor divisor primo. Então, 40 dividido por 2 igual a 20. 20 dividido por 2 igual a 10. 10 dividido por 2 igual a 5. Então, dividimos aí pelo menor fator, ou seja, número primo, que é o número 2, por se tratar de números pares. Observe agora que o fator primo agora vai ser o número 5. Então, neste caso, quando se trata de um fator primo, só pode dividir por ele mesmo. Então, 5 dividido por 5 igual a 1. Então, neste caso aí, nós pegamos 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. Então, no caso aí, 40, então é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, no caso aí, os números são esses aí, os fatores. Então, a decomposição de dois números também utiliza o mesmo processo. No caso aí, os números serão fatorados simultaneamente. Ou seja, 40 e 60, por se tratar de dois números pares, então começa a dividir logo por 2. Então, 40 e 60 por 2, resultado 20 e 30. Observe que os dois continuam sendo pares. Continua dividindo por 2, dá 10, dá 15. Observe aí que nós temos um número par e agora um número ímpar. Então, continuamos dividindo por 2. Então, 10 dividido por 2 igual a 2 e o 15 repete. Neste caso, nós temos o número 5 e o número 15. Então, para você observar, se você divide direto pelo 5 ou pelo 3, então o que é que você vai ter que fazer? Somar os termos 1 e 5, que dá igual a 6. E 6 é um divisor de 3. Então, repete o 5, aí 15 dividido por 3 igual a 5. Observamos aí que ficou o quê? 5 dividido por 5 vai dar igual a 1. Então, pegamos todos os fatores, no caso, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Então, multiplicamos aí, vai dar 8 vezes 3, 24 vezes 5 igual a 120. Então, nessa fatoração aí, nós temos o MMC de 40 e 60, o número 120. Já o máximo divisor comum também trabalha o mesmo processo, só que aí tira-se o divisor comum, ou seja, apenas os termos
que sejam divididos iguais. Veja o mesmo exemplo aí, 60 e 40. Então, 40 dividido por 2 dá igual a 20, 60 dividido por 2 igual a 30. Então veja que nós temos dois pares simultâneos, 20 e 30. Então nesse caso aí, divide por 2. Agora você observa no caso que o número 2 seguinte e o número 3 não são valores simultâneos, ou seja, porque o 2 só divide por 10, o 10 só divide por 2 e o 15 não divide. Trazendo para o outro eixo, então nós temos o número 15 que divide por 3 e o 5 não divide. E fechamos aí com o número 5. Então observe que 2 vezes 2, eles são simultâneos e 5 também é simultâneo. Então, no caso, o MDC de 40 e 60 é igual a apenas o número 20, ou seja, 40 e 60 dividido por 20. Então, nesse caso, também você pode até trabalhar a questão dos divisores. Fazer num processo natural. Não é preciso também que você faça simultâneo, mas pode ser um processo natural. Tirar os divisores de 12 e tirar os divisores de 54. Eu tenho aí o 12, então dividido por 1, dividido por 2, por 3, por 4, por 6, por quê? 12 dividido por 12 dá igual a 1, 6 dividido por 12 dá igual a 2, 12 dividido por 4 dá igual a 3. Então 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Vamos para o 54. Então no 54 aí 54 dividido por 1 dá 54, dividido por 2 dá 27, dividido por 3 dá 18, dividido por 6 dá igual a 9. Então neste caso aí, nós vamos ter aqueles termos que você encontra na parte superior e na parte inferior. No caso, os termos que se repetem: o 1, o 2, o 3 e o 6. E aí você faz a multiplicação simultânea deles. Então fica nesse caso aí. Observe que o maior destes divisores comum é quem? O número 6. Ou seja, o último número aí. Então descarta 1, descarta o 2, descarta o 3 e vamos para o número 6. Então no caso aí, 12 divide por 6 e 54 também divide por 6. Então tem outros fatores. Agora aumentando, ampliando os valores. Então 120. Então veja que você vai observar aí 120 e 200, 60 e 100, 30 e 50. Veja que a regra do processo de divisão aí sempre é o número 2. Quando segue o próximo elemento, 15 e 25. Então não tem fator comum, porque o 15 divide por 3, mas o 25 não divide por 3. O próximo fator comum que vai ser o 5 e 25. Por quê? O 5 e 25 divide por 5. Observando que o próximo elemento não tem fator comum. Por quê? Porque neste caso aí, o 5 só divide por 5 porque já tinha liberado o 5. Então nós temos aí 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5 igual a 40. Ou seja, 120 e 200 dividem por 40. Então, valeu, gente. Então até a próxima aula. Dizer que voltamos firmes e fortes.